Olá, amigos! Hoje vamos abordar o famoso número da besta, vulgarmente conhecido por 666. Não vou me deter nas especulações que circularam por séculos. Como mencionei em um vídeo anterior, o chifre pequeno não se refere a um ser humano. Na verdade, tanto ele quanto outros 10 são seres espirituais que atuaram como príncipes nos reinos terrestres. Dois desses seres são mencionados no livro do profeta Daniel. Inicialmente, acompanhe a leitura dos versículos 12 e 13. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O primeiro versículo afirma que isso aconteceu no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Se você acredita que o anjo Gabriel enfrentou resistência por parte do rei Ciro, está enganado. Na verdade, em 2 Reis 19, versículo 35, encontramos o relato de que apenas um anjo foi capaz de matar 185.000 pessoas. Vamos ler essa passagem. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Em Daniel 10, versículo 20, é mencionado outro príncipe, o da Grécia. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Observamos que, os reis da terra possuíam príncipes poderosos, que não eram humanos. Além disso, o contexto menciona que o povo do Altíssimo tem um príncipe que atua em sua defesa, o arcanjo Miguel. Essa informação está registrada no versículo 20, do livro de Daniel, capítulo 10. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém aqui me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Miguel também é mencionado como príncipe do povo do Altíssimo, no primeiro versículo de Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Todos os reinos da terra foram entregues a Satanás, até que terminem os 120 jubileus. Tendo a posse temporária, Satanás nomeou anjos para administrar territórios. O próprio diabo confessou isso, como podemos ver em Lucas 4, do versículo 5 até o 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus rejeitou a proposta do diabo, mas a grande meretriz não. Por isso, ela é retratada no controle, montada na besta com 7 cabeças. A raça de víboras, como o Messias definiu aquele grupo étnico espiritualmente, consistia em pessoas que rejeitavam a verdade vinda do Pai. Eram descendentes de Abraão, mas tinha por pai o diabo. Isso está registrado em João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Através dos séculos, muito se especulou a respeito da besta e seu número, mas nenhuma explicação foi convincente. Mostrei apenas 2 príncipes nomeados por Satanás, que no passado controlavam reinos na terra a partir de lugares celestiais. Os 10 chifres na besta, juntamente com o chifre pequeno que sobe por último, serão reis que receberão o reino da besta mencionado no livro do Apocalipse. São dessas criaturas espirituais que Paulo fala em Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos ver de onde vêm os 10 chifres e também o chifre pequeno. Vemos nesta ilustração 3 colunas, correspondentes às cabeças, reis e números de príncipes. Egito, Assíria e Babilônia tiveram um príncipe por cabeça. Na cabeça do Império Medo-Persa, havia 2 chifres,
portanto, 2 príncipes. A cabeça da Grécia começou com um príncipe, no tempo de Alexandre, o Grande, e depois se levantaram 4 reinos independentes, totalizando 5 príncipes da mesma cabeça. Desses 5 primeiros montes, já temos os 10 chifres que procuramos. A cabeça do 11º príncipe viria logo a seguir, como podemos ler em Daniel 8, versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente e para a terra formosa. O texto lido tem um problema de tradução. No texto original, começa com a palavra hebraica, errad. Errad admite o significado de 11º. Isso se mostra correto, pois as descrições do chifre pequeno, que se sucedem no contexto, faz até mesmo o leigo lembrar das ações do anticristo, para o tempo do fim. A tradução correta do versículo 9 de Daniel 8 deveria estar assim. O 11º que saiu era um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente e para a terra formosa. Voltando para a ilustração, você pode ver que na 7ª cabeça não há nenhum príncipe para controlar e dar suporte ao reino. Isso acontece porque Babilônia estará no controle de todas as 7 cabeças. O 7º rei durará pouco tempo e a besta irá para o abismo. Quando ela subir do abismo, subirá com os 10 príncipes do passado, ou chifres, se preferir. E todos eles odiarão a grande meretriz. Ela então será destruída para que os 10 chifres ocupem seus lugares no reino. Serão esses 10 que darão apoio ao reino da besta. Quando a besta subir do abismo, ela mesma será também o 8º rei. É dito que procede dos 7, porque será um reino unificado, mas a distribuição será outra, porque as 7 cabeças serão aquelas que correspondem às 3 primeiras bestas de Daniel 7. Eu não identifiquei o reino da 6ª cabeça para evitar problemas com o meu canal e também porque não é relevante para o objetivo deste vídeo, que é explicar o significado do número da besta. Os 10 chifres, junto com o chifre pequeno, estão relacionados à grandeza do reino da besta. O Altíssimo até forneceu um gráfico para calcular essa grandeza, usando uma unidade de referência. Cada príncipe tem uma grandeza de 60. Podemos ver isso no livro de Daniel. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Daniel e acompanhe a leitura do primeiro versículo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Lendo isso, você imagina que a estátua teria esse aspecto tridimensional. Mas quando aplicamos as medidas correspondentes em escala real teremos esse resultado. Isso nos lembra mais um poste ídolo do que uma estátua propriamente dita, já que seu comprimento não foi informado. Com as duas medidas, poderemos criar nosso gráfico para representar a grandeza de um príncipe, que no caso era do reino babilônico. Ruuma, traduzida na sua Bíblia como altura, vem de uma raiz aramaica que significa exaltar. E para Pefai, vertida para definir largura, vem de outra raiz que tem vários significados, como seduzir, enganar, persuadir, induzir e também para destacar algo que serve de base, como por exemplo, a casa foi construída sobre areia, indicando que a areia é a base que sustenta o imóvel. Se a grandeza de um único príncipe vale 60, a junção, ou a união de 11 príncipes nos dirá que a grandeza do reino da besta equivale a 660. A base 6 não muda, continua sendo 6, pois foi um reino construído com mentiras ao longo de 6.000 anos. O sistema de numeração babilônico utilizava a base sexagesimal. Posteriormente, pesquise na internet sobre a numeração babilônico e decomponha o número 666. Não é necessário converter a medida da besta de côvado para metro, pois a unidade mencionada no livro de Daniel é apenas uma comparação analógica, para se ter a noção de grandeza. Se você acredita que os 10 chifres representam reis humanos em vez de príncipes celestiais, de reinos passados, pense sobre isso, são os reis da terra que são retratados chorando e lamentando a destruição da grande prostituta. Não faria sentido que os mesmos reis que conspiraram para causar a queda da Babilônia fossem os que lamentariam no final. O barro e ferro misturados nos pés e dedos da estátua do sonho do rei Nabucodonosor representam um reino híbrido, com reis humanos e criaturas espirituais no comando do reino. Falei pouco sobre o chifre pequeno. Essa criatura espiritual já estava ativa muito antes da vinda do Messias ao mundo.
Ele esteve ocupado mudando os tempos e a lei antes da chegada de Cristo, e agora está trabalhando para rebaixar 3 dos 10 príncipes. Rebaixar significa que eles ocuparão um posto menor na hierarquia, mas continuarão atuando no reino de Satanás. Obrigado por assistir e até a próxima.